Bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo, e deseja descobrir mais sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje, nós vamos terminar de falar sobre TDAH e procrastinação. Então, entre no nosso episódio especial de Roda de Conversa para debater sobre os efeitos no TDAH e a pressão que sofremos para sermos produtivos sempre. Olá, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e esse é um episódio super mega especial, porque antes da gente começar o episódio e eu falar o que vai acontecer por aqui, esse episódio faz parte da campanha O Podcast é Delas 2021, que, se você não tá muito por dentro da podosfera, é uma campanha que foi criada lá pra 2017 pela Domênica Mendes e pelo Rodrigo Basso, que eles são lá do portal O Podcast é Delas, e eles também fazem a parte do Leitor Cabuloso e do Perdidos na Estante, eles fazem um monte de coisa na podosfera, e eles criaram essa campanha justamente pra incentivar que mais mulheres participem de podcasts para você. De repente você tem um podcast, você convide uma mulher ou divulgar também podcasts que tem presença feminina, que tem hosts femininas, como eu, como aqui é a Tribo TDAH. E você pode se inscrever, a campanha é aberta para todo mundo, você pode se inscrever lá e participar, e chame mulheres para participar, porque vamos incentivar mais vozes diferentes na podosfera, porque na época que a campanha foi criada, existia uma grande maioria de só podcasts feitos por homens, enfim, e esse cenário mudou muito, entre muitas coisas, graças, principalmente a essa campanha do Podcast é Delas. Então vai lá, convide outras mulheres e participe, o Podcast é Delas 2020, hashtag. Também queria dar mais 2 recadinhos muito rápidos. Nós passamos de 85 mil downloads no podcast. Isso é muita coisa. E isso é graças a cada um de vocês que tá ouvindo, tá participando, tá dividindo os episódios, comentando nas redes sociais, enfim. Muito obrigada. E graças a isso também os nossos TDAH Hypers, que são os nossos apoiadores, cresceram e a gente já passou de 100 pessoas fazendo parte dessa nossa comunidade de apoio TDAH, e que é a nossa comunidade mais juntinha, que tem o nosso grupo de apoio, as pessoas que votam nos temas dos episódios, que ouvem os nomes nos episódios, enfim, e você também, ouvinte, você também pode fazer parte disso. É só ir lá em apoia.se/tributadh ou picpay.me/tributadh. E os nossos TDAH Hypers também recebem parabéns todo mês. E em março, os nossos aniversariantes são a Mauri, que faz aniversário dia 28 de março, Jamile Monique, 29 de março, e Laís Branco, que também faz aniversário dia 29 de março. Parabéns! Muitas felicidades e um ótimo começo de novo ciclo para vocês. Beijo da Tata! Agora, começando a segunda parte desse nosso episódio especial de Roda de Conversa com os nossos TDAH Hypers. Vamos pro episódio, então? Você tinha falado, Marina, que você tinha lembrado de causas. Quero ouvir causas, histórias. Eu tô passando por um caso agora. Eu vou fazer uma palestra amanhã, às 10 da manhã. Eu tive uma semana pra fazer os slides. Quantos você fez? 0. Por que eu fiz 0? Porque, isso daqui é tranquilo, depois eu faço. Isso daqui é tranquilo, depois eu faço. Aí agora eu tô nos 45, não nos 45 não, tô nos 42 do segundo tempo. Terminando aqui, eu vou fazer os slides pra amanhã. Mas olha só, tô passando uma situação agora. Eu terminei de escrever essa pauta 1 hora atrás. Então... A gente se entende, Marina, né? e você? Histórias, essa relação entre TDAH, procrastinação e autossabotagem, ou, sei lá, comentar sobre a gente se sabotar pra não querer coisas boas no futuro. Eu tô lembrando de algumas situações, né? Acho que é da época da faculdade, que chama mais atenção, que é aquela coisa de... Eu me lembro de varar à noite para fazer trabalho, né? E aí o trabalho não ficava bom, né? E aí sempre assim, também não ficou bom porque eu deixei para a última hora, né? E vem essa frustração de, se eu tivesse começado antes, eu poderia ter feito algo muito mais bonito. Isso me veio muito forte. E aí
Um dos exemplos mais recentes, assim, que eu fiquei com muita raiva de mim, foi essa de ter que atualizar os currículos, né? Que eu falei assim, ai meu Deus, vou ter que pensar sobre mim, vou ter que falar de mim, né? Eu acho muito chato. É muito chato. Né? Tem que se vender. Ter que se vender pra alguém aí... e você tem que convencer uma pessoa que, poxa, todos os anos de experiência que você tem na área são valiosos entre 500 milhões de currículos que a pessoa recebeu. E aí, realmente, eu reservei 2 horas do meu dia, eu falei pro meu corpo, falei assim, meu, você só tem que aguentar essa coisa durante 2 horas, né? Eu fiz em 15 minutos. E assim, por quê? Porque ele já estava mais ou menos atualizado, né? Eu sabia o que eu ia escrevendo. E aí essa foi a vez que eu fiquei com muita raiva de mim, assim, de ter demorado tanto tempo para começar, o que foi tranquilo. E aí também me lembro assim de apresentações assim de ficar demorando. Mas aí eu acho, tô lembrando de uma em específico que eu fiquei adiando, mas eu acho que a minha mente estava trabalhando no background, sabe? Quando eu tô fazendo outras coisas, mas lá eu já tô organizando em algum lugar perdido da minha cabeça. Aí essa também, eu sentei, levei 1 hora para fazer e ficou realmente algo que eu me orgulhei depois. Oh. Mas foi nessa de ficar demorando, aí o chefe falando, Marina, quando é que você vai me apresentar isso, sabe? Ai, tá bom, deixa eu sentar e fazer logo. Então, eu acho que também tem esse negócio na procrastinação, assim, sabe? Que é você tá trabalhando no negócio, só que no background, né? A sua mente está trabalhando. Não sei se é o que o Lucas está passando por esses slides que ele está criando, assim. Se em algum lugar já está organizando a estrutura, alguma coisa. Que fica passando você fica montando na cabeça as 1000 possibilidades e fazer mesmo só nos 45 do segundo tempo. Tem uma história que foi engraçada. Foi trágica, engraçada e perigosa ao mesmo tempo. Tragicômico. Eu tinha que fazer... Exato. Eu tinha que fazer alguma coisa e não lembro o que era agora. Só que apareceu uma emergência assim, de trabalho que eu não podia procrastinar. Era uma emergência, eu tinha que ir lá e fazer. Só que eu planejava no meu plano procrastinador fazer tal coisa, sei lá, terça-feira, 8 horas. E a emergência, gastei muita energia da terça-feira às 15 até a terça-feira às 21. E aí eu tomei uma Ritalina a mais. Ia fazendo. E aí eu tomei outra Ritalina pra eu aguentar. Mas você tomou de propósito ou você tomou porque você não lembrava que você tinha tomado? Não, eu tomei pra aguentar fazer o que eu precisava fazer. Essa na segunda ou na terceira? Essa, no dia eu não tinha tomado. Ah, eu ok. não tinha tomado a Ritalina no dia. Entendi, porque eu tinha entendido que você tomou, e aí você tomou uma a mais, e aí depois você tomou uma terceira. Na minha cabeça você tinha perdido as contas. Não, eu tinha que fazer alguma coisa que eu ia fazer na terça-noite às 20. E aí eu tive uma emergência que eu fiquei até terça às 21 e eu tava cansado. E nesse dia eu não tinha tomado a medicação, porque era um dia que pra mim ia ser tranquilo, né? Não ia precisar. E aí eu tomei uma Ritalina pra aguentar, porque eu tava cansado, né? Porque ela dá uma levantada na gente, né? E aí eu tava lá concentradaço, fazendo o que eu tinha que fazer, e eu tenho aqui, olha só que loucura, eu tenho aqui a minha Ritalina rápida e a de longa duração, né? Ah, tá. Então já usei a Ritalina a rápida, justamente, e eu tenho aqui justamente para essas ocasiões, que de vez em quando se repetem. Olha só que coisa. Então eu tenho até uma muleta já para quando eu estiver procrastinando no nível hard e tiver alguma interferência aí. Você tem o seu plano de apoio. Planos procrastinatórios. Isso daí. Eu tenho. Se alguma coisa mudar meus planos de procrastinação, eu tenho a Ritalina aqui de rápida ação. E aí eu tomei uma e foi... Nossa, caramba, não terminei. Puf, mandei outra. Aí eu consegui terminar, né? Ficou bem feito, tal, o que eu tinha que fazer. Mas eu fiquei o zumbi no outro dia, né? É porque tem que ser pro efeito, né? Exato. E por isso que eu nem gosto tanto da Ritalina, porque ela tem essa rebordosa, né? E eu fiquei um zumbi no outro dia.
Foi uma baita autossabotagem isso daí. Inclusive, lembrando o ouvinte, o Lucas toma Ritalina porque ele tem o diagnóstico, porque ele consulta com o médico dele, com o especialista dele, porque ele tem a receita para tomar regulado com o médico. Não é porque Exato. a gente acha que hoje eu vou tomar uma Ritalina porque eu quero, porque eu não tenho prescrição. Isso é uma coisa que eu preciso falar aqui, porque tem muita gente que, diferente de nós TDAHs, que muitas vezes precisamos de medicamento, tem muita gente que toma medicamentos para TDAH porque acha que dá barato, porque acha que... não é nem questão de dar barato, mas acha que vai ser mais produtivo. E é extremamente errado fazer isso, porque aí você chega num problema de pessoas que têm um transtorno mental, que o medicamento é feito para nós, que precisamos. E aí pessoas que são neurotípicas, ou seja, sem transtornos mentais, usam medicamentos que não é feito para elas, e depois a gente, nós TDAHs, acabamos pegando as consequências disso, porque aí começam aquelas fake news de você não tem TDAH, TDAH não existe, isso daí é você tentando usar uma droga para tirar vantagem na vida, ou várias coisas assim. Então é bom falar isso, fazer esse parênteses no episódio, que... Tome medicação se você tem prescrição. Se você não tem prescrição e não acompanha com o seu especialista, não tome. E é isso. Se você suspeita de TDAH, vai procurar um diagnóstico. É só isso. Exatamente. Tem uns amigos meus que queriam tomar, né, da pós-graduação, porque fica mais inteligente, não sei o quê. Eu falo, bicho, não toma. Você não tem a receita, você não precisa. Por que você vai se submeter a isso? E aí tomaram. Uns ficavam com o coração saindo pela boca, outros ficavam porque com não é feito pra bruxismo. eles, né? Porque a gente que é hiperativo, a gente já vive nesse 220 por hora. Exatamente. Exatamente. Eles ficavam lá que nem o coelhinho da Duracell, né? Ficava que nem o coelhinho da Duracell. Foi bem feito. Bebendo litros de água, bem feito. Passarinho que voa com morcego, acorda de cabeça pra baixo. É engraçado que já me falaram uma vez, de uma brincadeira, assim, eu era mais nova, e já falaram que eu era ligada no 220 igual o coelhinho da Duracell, mas era o meu modo normal, padrão, assim. Pois é. Já me falaram assim, Tata, você parece uma pilha recarregável, quando tá todo mundo acabando a bateria, a sua de repente liga de novo. Exato. É a gente. É o meu modo padrão. É engraçado. Exato. Engraçado que esses remédios nos deixam mais calmos, só que para as pessoas neurotípicas deixam ela que nem o coelhinho da Duracell, né? Vai entender. Aí, tá aí, ô Tata, uma sugestão de um episódio. Por que a medicação nas pessoas neurotípicas não dão o efeito que elas esperam de ficar super inteligente e concentrado? Calma aí, anotando, calma. Não, eu acho que o mais chato é que é uma burocracia tão grande comprar medicação. Ainda mais agora na pandemia, que dá até raiva de quem precisa, de quem não precisa e toma. Dá até raiva, exatamente. Imagina se as pessoas que não precisassem não tomassem mesmo. Acho que ia ser até mais barato. Aí a gente né? Não ia ter demanda no mercado negro. E seria mais fácil. E aí não ia acabar a Ritalina. Não ia acabar como acabou no meio da pandemia também. Para pessoas que realmente precisam. Nossa, Exato. teve momentos durante a pandemia que foi difícil. Nossa, eu lembro no grupo de apoiadores nessa época, que tava um monte de gente que precisava de medicamento, falando, você sabe, alguém sabe onde tem? Porque na minha cidade acabou, no meu estado acabou. E as pessoas, assim, a gente tava... O que a gente falou no começo do primeiro episódio. A gente estava sob efeito de toda essa incerteza da pandemia e todo mundo com isolamento social e um monte de ansiedade acontecendo, mas o problema de falta de medicamento e já não pode ir no especialista porque estava todo mundo isolado e aí muita gente não estava fazendo consulta online, enfim. Vários problemas por causa disso. Sim, tá aí, ó, mais uma pauta de um novo episódio. Inclusive, eu descobri que a OMS chamou isso de quarta onda da pandemia. Que é uma onda que afeta a sua saúde mental. Que é a onda Olha que só. não... eu li isso, inclusive, numa... Agora eu não lembro de onde é a matéria, mas eram estudos da OMS que estavam falando isso, que tem a primeira onda, que era a própria doença da pandemia, que tinha depois o isolamento social, que tinha os problemas do isolamento social, e aí tinha os problemas da ansiedade, os problemas de quem teve o Covid, de como aquilo estava virando na sociedade, os efeitos daquelas pessoas e como elas eram percebidas pelas outras, e aí a quarta onda da pandemia é o efeito da pandemia na saúde mental, que de todos os problemas que a gente discutiu já, sobre ansiedade, sobre estresse, sobre o trabalho remoto, o que isso está causando nas pessoas.
E como isso vai se prolongar ainda, os efeitos da saúde mental vão se prolongar por pelo menos uns 2 anos. Porque Oremos. vão ser coisas de... Tipo, a gente não vai, por exemplo, teve vacina, mentalmente eu tô ok de novo. Não, teve vacina, a gente vai tentar depois mentalmente trabalhar com tudo aquilo que a gente sentiu nesse período. E esse trabalho mental, entender e toda essa saúde mental vai demorar um tempo. Então, é isso. Vamos falar de dicas? Vamos fazer colar sobre coisas boas. Nossa. Existe uma pergunta que eu achei legal, que é da Anne com 2 N's, que é @sapatanes no Twitter. Ela falou assim, como eu paro de procrastinar? Todas as técnicas que eu encontro são voltadas para pessoas neurotípicas e elas não funcionam comigo. Ela falou, tem algo que me ajude a funcionar melhor nesse aspecto? E eu queria voltar... na verdade, eu quero perguntar pra Marina como é que funciona essa da linguagem que você falou, que você tinha falado no primeiro episódio. Mas eu achei uma dica de uma psicóloga que eu achei muito legal. Eu acho que ela funciona tanto pra neurotípicos quanto pra TDAHs. Mas que talvez... que ela não é só pra neurotípicos, mas eu acho que ajuda a gente a colocar as coisas em perspectiva. Que é fazer uma lista de tudo que você tem que fazer e tudo que você fez no seu dia. Porque a gente tá aqui falando, eu passo um dia inteiro sem fazer nada, ou eu não fiz nada hoje, e a gente tá falando isso desde o primeiro episódio, e não é real. Porque aí quando você faz uma lista, você vai ver que tudo gasta tempo. Tudo. Tipo, responder o WhatsApp pro seu chefe, responder o WhatsApp pro cliente, responder, ou mandar um e-mail para alguém, ligar pro eletricista para consertar a lâmpada. Mesmo o fato de você ligar para uma pessoa gasta tempo. O fato de você vai se estressar sobre aquilo. Então, às vezes a gente tem uma sensação de que a gente procrastina muito mais do que efetivamente a gente procrastina, porque no dia que você coloca isso tudo na ponta do lápis, faz uma lista, ou usa um aplicativo para controlar as coisas que você fez, você fala, caramba, quantas coisas eu fiz hoje? E eu tive a sensação de que eu não fiz nada. Eu acho que talvez seja uma dica não para parar de procrastinar, mas para ajudar a ver que talvez você não procrastine tanto quanto a impressão que você tem de que você não tá fazendo nada. Marina, como é que funciona a técnica que você usa? Bom, agora primeiro eu vou falar dessa. E dicas também, o que você usa também, como é que você ajuda para não procrastinar, enfim. Eu vou primeiro comentar sobre essa técnica que você falou, que para mim foi uma coisa muito incrível, que eu fiz algo bem solto, assim, de escrever o que eu queria fazer, e quando surgia alguma coisa no caminho, eu punha no final da lista, né? Então, por exemplo, eu ponho lá, lavar a louça, certo? E aí eu vejo que tem sei lá, um pote que eu quero guardar. Aí eu anotava, guardar o pote, né? Umas coisas bem bobas, assim. Mas aí eu consegui perceber que como entra a coisa no caminho da gente, do meu caminho, né? Quando eu fazia essa lista. Então isso me ajudou muito, assim, não só para eu fazer as coisas, mas também perceber que as coisas entram no caminho mesmo, né? Ter mais essa consciência. O que eu estava falando antes, que era sobre a culpa, né? Porque que é a culpa? É a gente ficar se lamentando, né, de algo que a gente fez ou deixou de fazer diferente daquilo que a gente gostaria, certo? E aí, um pouco do que a comunicação não violenta traz é um olhar mais compassivo com a gente mesmo, né? Tipo, a gente faz o que é melhor... Não, como que é? Fazemos o melhor que podemos no momento presente, com os recursos que temos. Então, às vezes, só de se dizer assim, olha, eu fiz o melhor que eu pude, né? Já dá para você passar para frente. Ou então, de olhar o presente falando assim, tá,
agora os recursos que eu tenho são esses, eu quero fazer tal coisa. Então, como é que eu vou para fazer tal coisa? Não sei se eu consigo explicar assim, né? Falando parece muito simples, mas é um processo. É um processo de Faz sentido. muita empatia, né? E dar essa empatia para si mesmo, que é muito. Não sei se eu fui clara, não sei. Não, faz sentido. Eu acho que talvez seja difícil a gente perceber que o melhor que a gente pode, talvez seja esse o processo, o melhor que a gente pode não é aquela ideia do ideal perfeito, do melhor que existe, que alguém poderia ter feito. Mas é o melhor que você pode, tá bom aquele limite. Você não precisa ser o ideal da perfeição também todo o tempo. E a gente não precisa ser o ideal da perfeição nunca. Mas se a gente não começar, a gente não vai chegar. Pelo menos no melhor que a gente pode também. Talvez tenha um pouco a ver com isso também. Eu acho que é isso, Tata. E também tem a gente olhar para si mesmo, né, quando a gente fala, eu não fiz isso a tempo, a gente olhar, falar assim, olha, a Marina do passado, né, não fez isso a tempo, como é que eu vou ser amiga da Marina do passado? Né? Porque muitas vezes é aquela pergunta, se você fosse sua melhor amiga, você diria as mesmas coisas que você disse para si mesma? Olha só que profundo. Então, é um pouco essa ideia de compaixão. Nossa, seria uma amiga péssima. Mas os TDAH são sempre a companhia mais divertida. Lucas, e você? O que você faz, assim? Técnicas que você usa pra parar de procrastinar? Como é que você vai fazer aquela apresentação de slide pra amanhã às 10 horas da manhã? Olha, eu já tentei lista, eu já tentei aplicativo, eu já tentei diversos alarmes no celular, todo TDAH tem. Acontece muito, né? A gente tem 500 milhões de coisas que a gente testou e nada Sim. deu muito certo. Só que eu percebi que eu gastava muita energia tentando fazer um controle disso. E eu não conseguia, eu falhava miseravelmente. Então o que eu faço hoje? Eu peço para quem trabalha comigo, para quem convive comigo. Tem um rapaz que trabalha comigo que uma das principais funções dele é cuidar da minha agenda e ficar me cobrando. E eu falei, pode ser chato. Mesmo se eu reclamar com você que você tá sendo chato, continua sendo chato. Que aí ele me lembra das coisas que eu tenho que fazer. Não é por uma questão de esquecimento, mas por uma questão de procrastinação. Porque eu sempre tendo a deixar certo tipo de coisa para depois. E ele fica no meu pé. Então eu uso a estrutura da empresa assim, para me ajudar nesse aspecto, né? Mas esses controles eu nunca me dei bem. Outra coisa que eu negocio com as pessoas que eu vivo e com as pessoas que eu trabalho é que assim, eu sei que eu sou péssimo em certas coisas e eu não gosto de fazer certo tipo de atividade que eu sei que eu vou procrastinar. Tipo paperwork, essas coisas de rotina. Nas coisas de rotina eu sei que eu vou procrastinar. Eu posso até fazer por um tempo, mas vai chegar uma hora que eu vou empurrar com a barriga. Então eu negocio o tipo de atividade que meus pares fazem, né? E que eu faço. Por exemplo, eu gosto muito mais de dar palestra e montar um slide, né? Que é a coisa que eu vou fazer daqui a pouco, do que ficar cuidando da parte administrativa. Então eu falo, isso daí eu não gosto, daí não é pra mim. Se eu fizer isso, eu vou procrastinar. Não é nem que eu não vou fazer direito, mas eu vou procrastinar. Então, não vou fazer isso. Deixa eu fazer essas coisas aqui que eu sei que eu não vou procrastinar, porque eu tenho interesse, porque eu levo jeito, ou porque eu faço no improviso. Tem disso também. Por procrastinar, e a gente sempre procrastinar, muita coisa a gente acaba fazendo no improviso. Não sei se isso acontece com vocês também. Então, certas atividades que a gente, por exemplo, vai falar com o cliente, vai conversar com não sei quem, tem que fazer uma apresentação de não sei o que, isso eu faço. Porque eu já estou acostumado a improvisar. A procrastinação me empurrou essas atividades. Porque eu sei que isso eu vou fazer bem e isso posso até errar, posso até falhar. Mas procrastinar eu não vou. Deixar na mão eu não vou. Então eu negocio com as pessoas ao meu redor para eu não ficar com esse tipo de atividade que eu sei que eu vou procrastinar. E eu deixo alguém no meu pé me cobrando sempre. Uma coisa que eu faço muito, assim, é aquele negócio que eu falei de me programar. Então, por exemplo, eu tenho uma atividade que eu sei que vai me dar mais trabalho, que eu tô empurrando com a barriga.
eu programo as coisas... eu preciso, assim, às vezes eu fico meio mais abalada se eu, na minha cabeça, não tô com um cronograma certo. Então, hoje eu vou fazer isso. Mesmo que esse plano mude no meio do caminho e como a Marina falou, entra um monte de outras coisas urgentes pra fazer, eu gosto de pelo menos acordar ou ir dormir pensando, amanhã eu tenho isso e isso e isso pra fazer, são as minhas atividades principais e são as minhas metas do dia. Então eu preciso pelo menos tentar começar aquilo. Talvez alguma dessas coisas, se elas não deem muito certo no meio do caminho, ou se talvez eu precise de uma terceira pessoa para resolver algum problema, às vezes eu uso isso como uma forma de ajudar a minha procrastinação. Vamos supor, meu trabalho eu preciso chamar uma pessoa, falar com uma pessoa que meu trabalho depende dessa resposta dessa pessoa. Então eu vou lá e mando essa pergunta para essa pessoa. E na minha cabeça isso é meio procrastinação, porque é meio deixar de lado o que eu tô fazendo, mas aí enquanto isso eu vou fazer outras coisas que eu preciso pro trabalho. Aí na minha cabeça, como que a Marina falou, na minha cabeça eu já consegui estruturar as coisas que eu preciso fazer enquanto eu tô esperando a resposta, porque quando a resposta chega, eu encaixo essa resposta dentro das minhas dúvidas em todo outro plano que eu já tinha pensado, e aí eu começo e já termino aquilo. Então eu vou fazendo meio que por etapas. Vamos para essa etapa. E aí, enquanto eu tô fazendo essa etapa, e talvez eu já esteja fazendo alguma outra coisa, porque às vezes respostas de pessoas demoram. Então eu tento fazer uma coisa meio que... Ao mesmo tempo que às vezes eu tô empurrando alguma coisa pela barriga pra frente, eu tô fazendo alguma outra coisa que eu vou adiantar lá pra frente pra me ajudar a não ficar tão atrasada com alguma coisa de prazo. Não sei se tu talvez ajude, mas programar na minha cabeça e saber o que eu preciso fazer cada dia, ou quais as coisas mais urgentes e qual o prazo limite que eu me dou para aquilo, que geralmente é um prazo limite bem antes do que eu preciso, porque eu sempre conto com as coisas que vão dar errado e que eu vou precisar de mais tempo depois. Então, isso às vezes ajuda para mim. Prazos, limites que não são apertados, falar com pessoas, e eu sou uma pessoa que tem muitas dúvidas sobre muitas coisas porque eu não gosto de errar. Então eu sempre tiro muitas dúvidas com as pessoas que eu preciso, porque saber as respostas já me ajudam a traçar um plano na minha cabeça. E isso me ajuda muito a saber o que eu preciso fazer. Porque eu não gosto de alguém me dar uma tarefa ou saber que eu tenho uma tarefa e falar, ok, por onde eu começo? Porque eu sempre olho aquilo e tenho muito mais dúvidas que certezas. Então, isso me ajuda, assim, é um processo que me ajuda. E as coisas acabam saindo, às vezes, com o tempo. Tem uma coisa que eu me lembrei enquanto você estava falando aí, de prazo, que eu sempre tento não pegar coisas com prazos longos. Sempre tento. Eu tento um prazo factível, né? Um prazo que eu consiga fazer o que eu tenho que fazer, mas eu tento não alongar, porque se eu alongar o prazo, no final eu vou ficar apertado. Mas eu tô falando de prazos assim, prazo de 1-2 semanas. Mas de qualquer jeito, às vezes a gente tem um prazo muito maior, mas... Sim, a gente deixa pra última hora. Deixa pra última hora. Então, se eu tiver a possibilidade de alongar o prazo, eu vou ficar muito tentado a alongar. Mas eu sei que se eu alongar o prazo, vai ser pior. Sabe uma coisa que funciona muito pra mim por causa do podcast? Eu sei que outras pessoas estão contando com o meu trabalho. Por exemplo, vocês estão contando que o podcast vai sair no dia certo. Aí eu começo a me desesperar. Ai, meu Deus, tem gente esperando por isso, eu não posso deixar que isso saia em outro dia, porque tem que ser naquele dia, tem que ser naquele horário, aí eu me cobro tanto que eu vou fazer com que as coisas... Porque eu tenho uma contagem regressiva na minha cabeça, de qual é o prazo máximo que eu preciso gravar, porque tem um prazo de edição, porque tem um prazo de revisão de áudio, porque tem um prazo de programar o episódio, tem um prazo para mandar adiantado para o TDAH, e tem um prazo de publicar, e blá blá blá, a lista é longa. Mas... eu faço toda essa contagem regressiva na minha cabeça de qual o prazo máximo que eu posso atrasar isso. E eu sei que tem outras pessoas contando comigo depois. E aí entra naquele medo do TDAH de decepcionar uma pessoa. E aí o processo de procrastinação às vezes dá uma acelerada por causa disso. É uma adrenalina. Eu não recomendo, mas... Nossa, Tata, o que você falou agora, pra mim, faz muito sentido. Faz muito sentido, assim.
para qualquer coisa, assim. Se eu estiver fazendo alguma coisa para outra pessoa, vai sair, entendeu? Mais do que eu tá fazendo alguma coisa porque, sei lá, porque é importante para mim. Porque é pra você. Isso na vida. Porque o medo da gente decepcionar uma pessoa, ou eu sempre tive o medo porque geralmente o trabalho de outras pessoas depende do meu trabalho. E eu não gosto de ser a pessoa de quem eu reclamo. Eu não gosto de ser aquela pessoa que me entrega o trabalho de última hora e depois eu vou ter que correr porque alguém sentou em cima do trabalho durante 2 meses e não fez a parte dele. Não, eu com certeza... Nossa, não faria isso nunca. E eu aceitaria do outro essa demora, sabe? Sim. Eu xingaria, mas eu entendo. Mas às vezes. Eu queria reforçar 2 coisas que o Lucas falou, que eu achei muito legal, assim. Tem muito sentido para mim. Uma coisa que eu acho que até você colocou um post no Twitter, Tata, de a gente ter uma pessoa para nos apoiar, né? Sim. Eu acho que isso faz muita diferença, assim. Muita diferença, principalmente no trabalho, né? De ter alguma pessoa que talvez não seja a função dela, mas que você combine com ela, olha, me ajuda aqui, né? E às vezes até o processo de trabalho você pode chegar, talvez assim, eu posso criar esse processo que vai me ajudar e que vai ajudar a empresa, com certeza, né? Porque sempre ajuda, né? E a outra coisa também, eu me dou muito melhor em fazendo coisas de improviso também. Tipo, eu tenho esse problema, resolvo esse problema, mais do que planejar alguma coisa, porque aí entra eu querendo fazer a coisa mais linda do mundo e não acontecer do nada, né? Então essas coisas assim, olha, para resolver um problema, aí a Marina se encaixa muito bem. Faz sentido. Gente, mais alguma última dica? Alguma consideração final? Procrastinar é bom, mas é ruim. É isso. Resumindo os 2 episódios, os 4 episódios de procrastinação. Procrastinar, faça com moderação. Exatamente. Aprecie com moderação. Aí eu acho que assim, o que eu adicionaria um pouco, também tem a ver, cada um tem seu tempo, né? Nossa, muito. É isso também. Porque a gente não pode ficar se cobrando também, principalmente se comparando com os neurotípicos à nossa volta. Porque eles têm o tempo de desenvolvimento deles, a gente tem o nosso, e o tempo, o jeito que a gente enxerga o tempo biologicamente é diferente do jeito que eles enxergam o tempo. Você coloca uma pipoca de micro-ondas, 10 minutos, para um neurotípico e para um TDAH são mundos diferentes. A pipoca continua sendo a mesma, micro-ondas o mesmo. Talvez a nossa queime, talvez a deles não. Mas, enfim. Verdade. Fatos reais, eu já programei 2 vezes, ao mesmo tempo 2 vezes na pipoca de micro-ondas sem perceber. Ela virou churrasquinhos de micro-ondas, pequenos carvõezinhos de micro-ondas, mas na minha cabeça tinha passado só o tempo certo. É isso, gente. Obrigada. Eu amei vocês aqui. E nós temos 2 episódios pro podcast delas, para esse mês maravilhoso. E, Marina, passa seus contatos. Se as pessoas quiserem falar com você nas redes sociais, conhecer seus projetos, talvez projetinhos, alguma coisa assim, como é que as pessoas te encontram? Faça o seu jabazinho. Por enquanto, meu Instagram é bem pessoal, mas eu tenho bastante orgulho deles. Podem vir visitar. Dele, que é @MarinaPullen. Pullen é P de pato, U, 2 L's e N de nariz. Espero que vocês curtem lá. Lucas, e você? Projetinhos, arrobas, onde você pode ser encontrado? Vou deixar aqui meu Instagram pessoal, @Lucas_defaria. Me segue lá, a gente troca uma ideia. Tem uns projetinhos aí ligados ao mercado financeiro também, mas acho que é outro fórum. Me siga lá no pessoal que a gente troca uma ideia sobre essas dificuldades aí da nossa situação muito especial, né? Sim, dicas para TDAHs não atrasarem as contas. Já estou... Não pagar dobrado condomínio, porque esqueceu segundo. Cuidado, né?
Cuidado, tinha que chegar lá com atestado, né, pra pedir pra tirar a multa, né? Chegar com um laudo lá, tira minha multa, por favor, aqui o meu laudo. Né? Ficou até 1 segundo, gente. Acho que droga. E, ouvintes, se vocês quiserem participar de episódios da tribo, se vocês quiserem ouvir os episódios adiantados e saber todas as fofocas que rolam lá no grupo de apoiadores e várias teorias que a gente tem por lá, que a gente fala, e várias outras coisas, votar, inclusive, nos temas dos episódios, que esse tema de episódio foi votado pelos nossos TDAH Hypers, você pode ir lá no apoia.se/tributdh ou picpay.me/tributdh. E não se esqueçam de seguir a Tribo TDAH em todas as redes sociais, @TribuTDAH, no Twitter, no Instagram. E a gente tá crescendo muito, a gente tá quase com 9 mil seguidores no... Não, quase com 8, errei. Ou a gente já passou de 8. Enfim, é qualquer coisa assim. Acho que uns 8 mil seguidores no Instagram, a gente tá com vários mil seguidores no... vários mil, nem tantos, mas a gente tá com vários seguidores, tô com quase 6 mil seguidores no Twitter. Faça parte da tribo e siga lá também. Beijo da Tata e até a próxima, sempre na primeira e terceira semana do mês. E às vezes com episódios surpresas extras pra vocês pelo mês. Tchau! Mandem tchau. Tchau, beijo. Tchau, pessoal. Até a próxima. E venham pra tribo. Beijo. Até pra dar o tchau a gente procrastinou. Então, tchau, procrastinador. Beijo. Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers. Gabriel Nunes, Richard Van Basters, Tati Zila, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro, Michael Del Piero, André Luiz de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Tibério Dantas, Gustavo Nemet, Daniel Jimenez, Nath, Nix, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia, Márcio Ferreira, Domi, Rodrigo Rabelo, Mareu, Daniel, Amauri, Juliana Velma, Fábio Miranda, Luiz Damasceno, Mari Mendes, Marina Pullen, Leonardo Loss, Aline Mie, Luiz Drummond, Lenito Ribeiro, Léo, Lex MF, Rafael Barreto, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Mila DKR, Rubens Alencar, Douglas Rony, Lúcia, Ana Carolina Quiqueto, David Freitas, Michel, Brunner Titonelli, Samuel Eduardo, Marco Túlio, Alice Justo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Nia Lulier, Christian Bazo, Leila Sassini, Caroline Dantas, Alexandre Maia, Lucas, Poli Valamiel, Mário Lúcio, Guilherme Casseri, Adriele Zata, Betina Ribeiro, Ramon Costa, Wagner Sabado, Andréia Martins, Erlon Carvalho, Hélio Louro, Dus, Júnior Gomes, Hernan Lima, Vivi Lemes, Nath Ribeiro, Ingrid Giacomelli, Brida Nunes, Elida Antunes, Vanessa Hack, Carlos Eduardo Cruz, Victor Andrzejewski, Jamile Monique, Telo Caetano, Alessandro Torres, Gustavo Túlio, Danilo Barros, Victor Badolato, Thalissa, Guilherme Semensato, Vanessa Mebos, Laís Branco, Luísa Ribeiro, Gabi, André Patrick, Alfredo Neto, Pedro Gato, João Queiroz, Giovana Lima, Jéssica Carvalho, Wellington Malk, Alexandre Santos, Karina Teixeira, Matheus Ligabue, Gabriel Kaspchak, Leonardo Cume, Abissai Santos, Luiz Ramos, Bruna Souza, Luana Carneiro. Você está ouvindo a um programa oficial da campanha Hashtag O Podcast é Delas 2021. Uma campanha criada para promover a maior inclusão e participação de mulheres no podcast no Brasil e em outros países. Para conhecer outros programas, procure pela hashtag nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos episódios.